novela. Sabe por que eu vou falar de novela? Porque o ex-deputado Jean Willis voltou a polemizar nas redes sociais para defender a autora de Vale Tudo, a Manuela Dias. Sim, a novela acabou, mas ele ainda tá nessa. Dessa vez ele respondeu a um tweet que falava de Rainha da Sucata, que é uma das melhores novelas de todos os tempos e vai ser exibida no Vale a Pena Ver de Novo. Se tu não conhece, eu vou só te falar algumas das pessoas que estão envolvidas nela. Regina Duarte, a do Velho Testamento, tá? A Glória Menezes, Tony Ramos, Antônio Fagundes, Renata Sorrá, escrita por Silvio de Abreu e dirigida por Jorginho Fernando. O Jean questionou se a Lacrolândia, sim, gente, ele usou esse termo, tá? Se a Lacrolândia estaria preparada para ver uma ex-sucateira rica e bem-sucedida voltar a arrastar a carroça da sucata pelas ruas depois de ser enganada e perder tudo sem ofender o autor da novela. Uma clara defesa para Manuela Dias, que foi detonada por ter feito a personagem da Thaís Araújo voltar a ficar pobre, alterando nos pontos mais importantes de Vale Tudo e, por consequência, claro, acabou soando também como uma crítica a Thaís, que deixou super claro que não gostou da decisão da autora. O Jean acabou sendo detonado, ao ponto dele trancar a resposta lá do tweet, mas, de fato, além de usar o termo Lacrolândia como uma forma de atingir uma parcela da sociedade que claramente ajudou ele a ganhar o BBB, o Jean mostra aí um desconhecimento da própria história da novela, né, da própria história de Rainha da Sucata. Gente, a gente fala muito de novela aqui, a gente fica nessa discussão sobre ela ser boa, ela ser ruim, mas o que a gente está vendo aí nesse caso é uma pessoa que parece que não está disposta a entender as críticas feitas para um amigo. E eu sei, não é legal criticar um amigo, a gente se sente mal quando um amigo nosso é criticado. Mas, caramba, Jean, acho que tá demais. Lucas, você não acha que tá demais essa tentativa de defesa da Manuela Dias? Demais, né? Demais. E assim, ontem, eu vou até contar um bastidor para vocês para comentar isso. Eu estive lá no espetáculo do Wagner Moura, né? E a Manuela Dias estava lá, né? Acho que é a segunda ou terceira vez que eu a encontro aí em pouquíssimo tempo e que ela simplesmente se recusa a falar com qualquer pessoa da imprensa, né? Ontem eu até gravei um trechinho me aproximando dela, depois eu chamei ela no off perguntando se ela realmente não queria falar. Então, assim, se a própria Manuela Dias não está conseguindo se defender, entre aspas, não está tendo argumentos para poder defender as escolhas profissionais dela, porque é isso, né? A gente não está criticando pessoalmente a Manuela Dias, até porque a gente não fala muito da intimidade dela, a gente está questionando o trabalho e as escolhas dela no seu último trabalho. Se ela não está sendo capaz de se defender, não dar uma entrevista, falar com a imprensa, por que tantos amigos dela estão indo por esse caminho, né? E aí o Jean falha muito, principalmente quando ele usa esse termo Lacrolândia, que é um termo horroroso. Que usam para atacá-lo também, né? Ele também já esteve nesse lugar em que falaram que ele era da Lacrolândia, e isso de uma forma muito ofensiva para ele. Então, como é que ele usa esse termo para poder fazer essa defesa? Uma defesa ruim, uma defesa que parece que ele está simplesmente se importando em defender uma pessoa que ele gosta, que ele deve gostar muito da Manuela Dias para ele poder se expor dessa forma, mas ele não está enxergando todo o contexto, né? Ontem eu fiz a entrevista com a Malu Gali e eu perguntei para ela se ela achava que estavam exagerando com a Manuela. E eu achei que ela foi bastante coerente na resposta dela. Ela fala que é um assunto difícil para poder tratar de uma forma rápida numa entrevista, que ela não queria tratar de uma forma tão rápida, mas que ela acha que em alguns momentos exageraram, e eu também acho que tem gente que exagera para tudo, principalmente no Twitter, né? Mas ela acha que teve momentos que as pessoas tinham razão, ela coloca isso, né? Então, eu acho que ser coerente e entender que a Manuela teve realmente falhas aí, é você ser amigo também, né? É você colocar o seu amigo ali no lugar dele. Então, o Jean falhou, porque não adianta você só passar pano e ainda tentar ofender a opinião de outras pessoas. Isso não combina com o Jean, sabe? Eu não esperava isso dele, não gostaria de ver isso do Jean, que é uma pessoa que eu gosto. Então, acho que ele usou aí o espaço e a voz dele de uma forma muito equivocada. Eu acho que esse ponto foi importantíssimo, Lucas, que a amizade não é só defesa. Amizade também é puxar de orelha. Eu vou trazer só um ponto também. Foi uma das respostas ao tweet original do Jean. Esse que estão mostrando, inclusive, na tela,
é um tweet já antigo, porque, né, como eu falei para vocês, já houve outros momentos em que ele defendeu a Manuela Dias. O que a gente está falando foi um de hoje, né? Não é esse que está aparecendo na tela daqui a pouco. Mas foi uma resposta ao tweet. Esse é o tweet, né, que a gente está se referindo. É uma resposta do Henrique Radefir. Ele é mestre em crítica pela Universidade Estadual do Rio, escritor, roteirista, professor e dramaturgo. Ele falou o seguinte, pode abrir aí na tela, grandão, gente, por favor? Pra gente mostrar essa resposta que eu achei interessantíssima. Ele diz que o Jean faz um paralelo entre Maria do Carmo perdendo tudo e voltando a vender sucata, Maria do Carmo, a personagem de Rainha da Sucata, com Raquel perdendo tudo e voltando pra praia em Vale Tudo. E ele ignora 3 coisas. A primeira, a significação essencial presente na trajetória de uma mulher preta, vendendo sozinha, só para depois perder e ser salva pela dondoca branca. Ele não entender isso é um choque para mim. 2. Maria do Carmo começa rica. Perder tudo é um jeito de mostrar como ela sobe sozinha e como reavalia o próprio ego. E o terceiro, que para mim é o melhor, Silvio de Abreu fez bem feito. Eu acho que esse ponto é o mais importante e eu acho que é onde mais falha a crítica do Jean em não enxergar as falhas que a amiga tem. Ninguém está dizendo que ela é péssima de tudo. Gente, assistir Justiça. Justiça é muito bom. Tem muitos pontos bons em Vale Tudo também. Mas entrar nessa defesa cega é que parece perder o sentido da defesa em si. Você acaba se perdendo. Você está defendendo por quê? Porque nem ator ele é. Ele nem precisa dessa amizade num sentido de trampolim para que ele consiga um trabalho, né? A gente sabe como é que funciona esse universo. Às vezes você tem uma briga com uma pessoa, você não é chamada para nada. Então, assim, fica parecendo que é a defesa pela defesa. Eu só quero lacrar na Lacrolândia. Essa é a impressão que passa do Jean. Você sente isso também, Henrique? Eu já tinha cantado essa bola anteriormente, até vou falar disso de novo no Impresso amanhã. A Globo já percebeu que existe uma espécie de gabinete do ódio para defender a Manuela Dias. De alguns dias para cá, surgiram vários perfis anônimos que estão atacando o novo produto das 21, falando, não, a Aguinaldo está destruindo a Fachorara, o trabalho da Manuela era impecável. São perfis muito recentes e comentam única e exclusivamente em comentário, fazem única e exclusivamente comentários contra a Três Graças e tratam Vale Tudo como um suprassumo da teledramaturgia. A diretoria da Globo já está de olho nisso. E nesse caso do Jean, é lamentável principalmente pelo termo lacrolândia. Ele está usando um termo que é popularmente usado justamente por pessoas que desprezam a existência dele. Ele deveria ter o mínimo de senso para não usar esse termo. Tudo bem defender a amiga, independentemente de ser um gabinete do áudio ou não, mas tenha bom senso. É uma questão de linguagem. Existem várias formas de... Você não precisa pegar um termo que é justamente utilizado pelo outro grupo, pelo grupo que faz inferno, inclusive, na própria cabeça dele, usando esse termo. É isso, me deixou bem impressionado essa defesa. Mas se a gente pode tirar algo de bom dessa história assistam Rainha da Sucata. Eu era criança quando passou e mesmo assim eu consigo lembrar. Queria eu ter tempo de ver de novo, porque eu acho que vendo adulto eu conseguiria pegar muito mais essas nuances, até porque eu queria muito ver Glória Menezes aí no auge lidando com a Regina Duarte. Mas fica então só esse apelo. Assistam novelas boas e que a gente espera que, de fato, Manuela Dias, né, desabroche, volte a fazer trabalhos bons e não fique necessitando de um suposto gabinete do ódio. Antes da gente